Mateus 26, capítulo 26 do Evangelho de Mateus. Versículo 36. Glória a Deus. Capítulo 26, versículo 36. Jesus no Getsemane. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Indo um pouco diante, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo e perguntou a Pedro: então nenhuma hora pudesses vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Indo segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-se outra vez dormindo. Os achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhe disse: ainda dormes e repousais? Olhai, é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, vede, o traidor se aproxima. Amém? Diga glória a Deus, né? E glorifica o Cordeiro de Deus. Glória ao Cordeiro. Glória, glória, a palavra de Deus, o verbo aqui, que há de vir. Fala ao nosso coração, Santo Espírito, Deus Altíssimo, em nome de Jesus. Vamos sentar. Hoste eterna, meu Jesus, que por mim na amarga cruz foste morto em meu lugar. Glória a Deus. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu além. Levou os Pedro e os filhos de Zebedeu, né? E então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Indo pouco adiante, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para o seu discípulo, achou dormindo e perguntou a Pedro: então, nem uma hora pudesse vigiar comigo? Vigiai e orai,
para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Glória a Deus. Então, o Senhor disse que estava a alma dele aflita, né? A alma cheia de tristeza até a morte. E foi orar, né? Então a gente aprende quando estamos tristes, né? Angustiados, tem que orar, né? Como Jesus orou, ele mesmo sendo Deus, mas estava dando exemplo para que nós venhamos a cumprir. Ele mesmo orou e pediu ao Pai ali, né? Consolo. Estava a alma triste, né? E Deus fica triste, lógico. Deus chora, Deus tem sentimentos, né? O Pai tem sentimentos, como atributos divinos também, mas Ele tem sentimentos semelhantes aos nossos, né? Só que são verdadeiros, né? São mais intensos e mais verdadeiros do que o nosso. Os nossos sentimentos são sentimentos humanos, carnais, lógico. Já Deus não, é sentimento espiritual, é diferente. Já os nossos sentimentos, as emoções, né? Elas são carnais e fazem parte também da alma, né? A nossa alma fica as emoções, mas também ela é ligada com o corpo. Já Deus não, Deus é espírito, né? Não tem um corpo humano. Então as emoções de Deus são puras e verdadeiras, e os sentimentos não sofrem nenhuma influência das emoções do corpo. A alma fica dentro do corpo, ligado, e recebe através do corpo as emoções, né? O que a pessoa vê, o que ela ouve, alimenta a alma dela com bem ou com mal, e vem as emoções e vem os sentimentos. Mas Deus não, né? Só Ele é espírito, não é carne, lógico. E dele só vem, né? Da alma dele, só se alimenta com o que é puro, com o que é verdadeiro. Ele é a pureza, própria pureza, lógico. E não sofre nenhuma influência da carne. Já a nossa alma não. Ela vai sofrer a influência de quê? Da carne, do nosso corpo. Por isso que temos que cuidar bem do nosso corpo. Por isso que não podemos ver tais coisas, nem sentir, nem cheirar, que entra no profundo da alma e alimenta ela. E a alma, lógico, vai se alimentar do que o corpo desejar. Do que o corpo absorver, passa para a alma e depois para o espírito. E é tudo junto, corpo, alma e espírito. Mas primeiro entra na camada do corpo, a segunda camada é a alma, e a terceira camada, que é no íntimo mesmo, é o espírito. E a alma e o espírito são juntos, colados, que podem também sair, né? Sair a alma, ficar só o espírito dentro da pessoa, ou pode sair o espírito e ficar a alma, ou sair os dois, que é junto, não se separam, ou pode se separar, né? Sai um, fica um, ou sai os dois juntos, unidos, e fica só o corpo. Se sair os dois juntos, o corpo vai ficar morto. Tem que ficar a alma ou o espírito no corpo, o corpo permanecer vivo. Interessante, né? Legal. Senão o corpo não fica. Então Deus pode arrebatar o espírito da pessoa, deixar a alma no corpo dela funcionando o corpo. Ou pode arrebatar a alma e deixar o espírito.
Ou pode arrebatar os dois, né? O espírito que é junto, e deixar o corpo. Aí o corpo vai morrer, vai parar o coração, vai parar. Olha aí como a vida pertence a Deus, né? O médico nada pode fazer. O coração para. Se o espírito e a alma sair, o coração para, irmão. Nada vai. Agora, se ele voltar, o coração volta a bater. Então, o que faz o coração bater, que é para funcionar o restante do corpo, né? Inclusive o cérebro, oxigenar o corpo cérebro, é o coração, né? O coração parou, a pessoa está morta ali, está vegetando. E para fazer o coração funcionar, lógico, né? Nem o homem não é capaz de fazer isso. Tem aquele, o desfibrilador, né? Que a pessoa está dando um ataque, desfibrilador, né? Que é um choque. O médico dá, a pessoa está dando um ataque, o coração para, aí ele dá aquele choque para o coração voltar a funcionar. Se for só um problema mesmo do coração normal, né? Um problema de defeito, uma doença, o coração voltará assim. Se Deus permitir, lógico. Mas se o espírito sair, irmão, não for de uma doença mesmo, ou Deus mandar o espírito sair e não voltar, ele vai dar choque na pessoa até não querer mais, e o coração não vai voltar a funcionar. Porque o espírito e a alma, ele energiza o corpo. O corpo só funciona com a energia de Deus, com o poder que está no espírito da pessoa. O corpo só funciona assim. Então, a vida e a morte é nas mãos do Senhor. Como Adão Campos, né? Saiu do corpo dele e não ia para canto nenhum, esperando o Senhor da obra. Nem voltava para o corpo, nem andava para nenhum canto. Se Deus, a Bíblia diz que Ele é o Pai dos Espíritos, que tem um controle sobre os Espíritos. Controle externo, lógico. Prova os Espíritos, deixa fazer o que querem, fazer suas escolhas. Quem escolhe obedecer a Deus, prova que ama Ele, morará com Ele. E os que escolherem livremente não, irão para o inferno. Deus não interfere, né, nesse sentido do livre-arbítrio, mas Ele tem um controle externo, no geral, no completo, da vida e a morte. E se Ele quiser interferir, Ele interfere mesmo, acabou-se. Porque Ele criou o Espírito e salvou, né, na cruz do Calvário. Ele é dono de criação e de redenção. Ele é o Todo-Poderoso. Então, para a gente entender que é o corpo, alma e espírito, e como está na mão de Deus. Então, a pessoa, de maneira nenhuma, pode temer a morte, né, estando coberto com o sangue do Cordeiro. Porque Jesus até já provou na Bíblia e muitos outros. A pessoa morre, passa 3 dias e volta. O coração volta a bater. Até mesmo no interior, né? Tem gente que morreu, no outro dia foi ser enterrado, a pessoa se levantou, né? Então o que tem? O coração volta a bater e não sabe explicar. E não tem como o coração, né? Passou, morreu ali, o sangue saiu, até porque o sangue ele coalha, né? Coagula, né? Então coagula, aí tem como a pessoa realmente o coração voltar. Se já parou, irmão, que o sangue estava ruim, agora depois que o sangue coagulou, como é que volta a funcionar? Só o milagre mesmo, né? De Deus, para fazer o coração voltar a funcionar. Que dando ordem, lógico, ao espírito que volta para o corpo, ele dá ordem, e o espírito ali já vem com poder, com energia, e o coração já volta a funcionar. Então é assim, irmão. Deus está, a vida e a morte está na mão do Senhor Jesus. O médico faz aquilo que pode ser feito humanamente, uma cirurgia, alguma coisa, mas de tratando-se de vida e morte, é só a mão de Deus mesmo. Ele que comanda a vida e a morte. Só Ele. E aí, a alma da pessoa
diferente da alma de Deus. Deus não sofre influência satânica, não tem corpo humano, né? Corpo pecaminoso, no caso de Deus, não tem. O Senhor Jesus tem um corpo humano, mas é santo, né? Lógico, é um corpo santo, não é humano pecador, porque ele não foi gerado por homem, foi gerado por Deus. Não tem a semente do homem, né? Não tem o sêmen do homem, não tem a cor do homem, não tem o pecado. Então, os sentimentos dele é parecido, mas portanto diferente. Tem poder sobre a carne, mas mesmo assim, esse poder divino sobre a carne que Jesus tem, né? É muito difícil. E ele ora, diz que através da oração que ele ora aí, que ele recebe força no Espírito, está fortalecido o Espírito. Ele diz que o Espírito dele está forte, né? E que a carne também está forte, né? Não está ali fraca, fraca no sentido dos discípulos que estavam dormindo, lógico, porque Jesus não tem pecado, então não pode a carne dele. Lógico que ele se angustiou, ficou triste, porque ia partir, ele queria ficar com os discípulos ali, né? Ia ficar com os discípulos, e triste porque ia levar o pecado sobre ele, lógico, na parte humana, e ele sofreu com ele, porque ele já viu o sofrimento dele antecipado. A pessoa sofre com dor, tem como a pessoa sentir dor, não sofrer, lógico, vai sofrer, pode ser santo como for. O próprio Senhor sofreu a carne, aí a dor da carne passa para o espírito, aí dói a alma e o espírito da pessoa. A pessoa se machuca, dói, porque o espírito dela sente. Se ela não tiver o espírito, não vai sentir. Pessoa morta, o espírito dela não está nela, você pode fazer o que é com ela, que ela não vai gritar, né? Não vai gritar. Que dá dor é o espírito, é justo o espírito e a alma que vai para onde? Para o inferno. Que o espírito é a alma eterna e vai sentir essa dor eterna. E o corpo também será modificado para ir também, né? Então Jesus ali estava triste pelo que ia passar, mas disse ao Pai que seja feita a tua vontade. Eu vou ficar até o fim, eu vou ter que salvar eles. E nos ensina, e voltou, e os discípulos ali não estavam, né, vigiando. Então Jesus dava um exemplo. Ele está dizendo que a carne é fraca não porque ele estava com vontade de desistir, lógico que não. Ele estava dando um exemplo, porque ele é Deus, ele não tem pecado. Ele estava dando um exemplo para a gente. Ele estava dando um exemplo para a gente, que a gente é fraco, que necessita orar e vigiar. É isso, ele está dando um exemplo. Como ele, sendo Deus, agradeceu a Deus, né? Como ele subiu o monte para orar, como ele persevera nas orações, tudo dando um exemplo para que a gente possa fazer a mesma coisa. Ele ora a Deus, fica lá em Lázaro, né? Esse Pai, obrigado por me ouvir, né? Falo para que todos aqui ouçam, para saber que tu me enviou, para que eles creem, porque eu sei que tudo que eu peço tu fazes. Se Jesus estava falando para o povo ouvir, entender que Deus tinha poder, que eles também tinham que orar, que não havia nenhuma necessidade de Jesus, né, fazer essas coisas, irmão. Lógico que ele não tinha pecado.
Não havia nem necessidade. Tinha como o diabo tentou ele, e ele entendo fraco mesmo, e não caiu, porque não tinha como ele cair, porque ele não tem pecado. Ali é forte. Então ele está nos ensinando que nós somos fracos, porque Jesus venceu em tudo. Tudo ali os apóstolos não venceram, Jesus venceu. Ele está nos ensinando que tínhamos que fazer do mesmo jeito dele. Que ele, com o corpo humano limitado, que pôde fazer todas essas coisas, e que nós também somos capazes de fazer, que ele mesmo nos ajudará, o nosso espírito e a nossa alma, ajudará o nosso corpo a ultrapassar esse limite. Bom, Jesus era homem ali, cansado, mas mesmo assim foi orar e não dormiu. Já os outros eram do mesmo jeito, estavam menos cansados que Jesus fazia milagre, trabalhava muito ali e não conseguiram orar, nem sequer uma hora vigiar. Ou seja, Jesus está dizendo, se eu consigo, estou na carne, vocês também conseguem, e principalmente vocês têm que fazer mesmo, porque o pecado jaz atrás de vocês. Se vocês não vigiar, não for orar, vocês vão perder a guerra. Tudo ele estava dando exemplo. Lavou os pés dos apóstolos também. Se eu sou mestre, vocês disseste bem, eu sou. E se eu lavo os pés de vocês, vocês têm que lavar os pés dos outros. Ou seja, tudo dando exemplo. Não que Jesus vai lavar nossos pés. Ele é Deus. Ele dando exemplo para a pessoa ser humilde um para o outro, para poder vencer o pecado, porque o pecado traz a soberba. Jesus não é soberbo, ele não tem pecado, irmão. É Deus. Não foi soberbo nunca. Mas nós, a nossa carne é diferente, a nossa carne é pecaminosa, é suscetível e muito ao pecado. Ele diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, a carne não tem poder nenhum sobre o pecado. A carne não tem poder nenhum, o corpo humano, sobre o pecado. Que Deus é espírito, que através das orações ele fortalece o quê? O espírito, a alma da pessoa. E a alma da pessoa, o espírito, ao intelecto, a inteligência, ela tem que se decidir cuidar bem do corpo. Tem que estar mais forte do que o corpo, para poder vencer. Estão entendendo? O corpo, a alma, o espírito tem que estar infinitamente mais cheio de azeite, de fogo, do Espírito Santo, do que o corpo. O corpo não tem poder nenhum sobre o pecado, pelo contrário. O corpo é suscetível ao pecado e muito, irmão. Porque é através do corpo que entra o pecado aonde? Na alma. Através do corpo, através de seus olhos, através da sua mão. Se você não olhar, você não vai ver. Como é que você vai ver? É igual um cego de nascença. Ele não sabe, irmão, como é que é um lago, uma visão de um lago. Não sabe. De nascença, nunca viu. Como é que ele vai imaginar como é? Nascença. Ele não viu. Se ele pegar ali, se ele de nascença, ele imagina, mais ou menos, mas não, é só uma imaginação. Mas ele pegou, tá vendo? O tato, né? Ali pegou. Ele pegou ali na pessoa, né? Aí ele já imagina como é a pessoa. Nunca viu ninguém, mas ele pegou, já entrou na alma dele, ele já imagina como é que ele está pegando. Ele usou o que? A mão. Já sente as sensações. Ou seja, então através do corpo, você sente um cheiro de algo, você já imagina como é.
Então o corpo vai alimentar a sua alma e seu espírito. Então o corpo, irmão, é perigoso isso, né? Jaz o pecado ali. E na alma também, se você deixar entrar só o que é mal, através de seus olhos, dos ouvidos, das mãos, dos pés, sentidos, do paladar, do tato, só vai alimentar a alma com o que é mal, mas vai ficar mal. Mas se você alimentar com o que é bom, a sua alma vai ter luz, como Jesus disse, todo o corpo terá luz. Então o corpo é crucial, é a entrada dessas coisas, as janelas, né, da alma é o corpo. Então o corpo é perigosíssimo. E o corpo, felizmente você está no mundo, se você estiver no céu, tudo bem. O corpo está modificado, além de estar modificado, está no céu, irmão, está vendo, sentindo só o que é bom. Sua alma vai estar ok, mas você está no mundo já no maligno, que você vai, olha, chega, sente ideia, tudo você vai desejar, e tudo é maligno. Então a sua alma vai carregada. Então o corpo neste mundo não tem poder nenhum contra o pecado, pelo contrário, ele é fraco e se une ao pecado, é suscetível ao pecado infinitas vezes. É a pessoa carnal que faz tudo que a carne quer. Ela está perdida, porque o pecado dominou totalmente o corpo da pessoa. Se dominou o corpo, dominou a alma e o espírito, já era. Então Jesus está dizendo que a carne não tem nenhum poder contra o pecado, que ela é fraca. Se você não cuidar do seu corpo, certamente o pecado entrará e muito no seu corpo, na sua alma e no seu espírito, que ficará irreversível, voltar atrás. Irreversível. Estão entendendo aí? Sobre alma e espírito, né? E Jesus estava ensinando através de oração, de perseverança, de tudo, a guardar o corpo. Guarde-se dos fermentos dos fariseus, que era a doutrina do fariseu. Se você for andar com os fariseus, você vai ficar igual aos fariseus. Ou seja, ensinando a guardar o corpo, alma e espírito. Você guardou o corpo, alma e espírito, está ok. Ah, não, que eu sou forte. A carne é fraca, não tem nenhuma força contra o pecado. Se vê o pecado, vai acabar cometendo. Se sentir o pecado, vai acabar cometendo. Está até em oração, aí recebe uma seta maligna. O demônio acerta, aí já fica a mente, né? Já fica desvirtuada, já não pensa mais em Cristo ali, já se distrai, já faz besteira. Dentro da igreja é assim, ele lança uma seta de fora e pega na pessoa. A pessoa se distrai, pensa que dá para pensar, não entende, questiona, se leva a cair no banheiro. É todo tipo de coisa. Acerta nas crianças, as crianças mais vulneráveis, as crianças choram, a criança não entende. Aquele que tem menos entendimento é mais fácil de acertar setas. Acerta nos grandes, acerta em todo mundo. Porque ali a carne é fraca e se aproveita da carne da pessoa para que entre ali o mal. E a pessoa, a maioria não está vigiando, aí entra mesmo, está em desobediência. Então aprendam a guardar o corpo, que é fundamental. E Jesus vai requerer o corpo, né? Para se unir com a alma. Não conseguiram guardar o corpo, dormiram 3 vezes. O Senhor foi, guardou o corpo dele, orou e eles dormiram. José foi dormir, não vigiou. Aí ele manda: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a pessoa tem que vigiar. Vigiar primeiro, estar atento
o que vai acontecer, o que está acontecendo no mundo espiritual e o que pode acontecer. Há tempo ali. Ter atenção, ter prudência. E depois orar. Vigiai, fique acordado para orar. Lógico, vai orar dormindo agora. Vigiai e orai. Vocês fiquem acordados, atentos, em oração. Porque vocês estão com o espírito preparado, mas a carne de vocês é fraca. Tanto é que a pessoa dorme, o maligno vem atacar a pessoa em sonhos. Que é o momento que ela não está acordada, vigiando. Ela vigiando é mais forte. Mas mesmo assim, até vigiando, ainda recebe uma certa maneira. É a luta, irmão, é o pecado. Mesmo acordado, imagine dormir, hein? Só que tem gente sonhando, né? Eu estava olhando hoje uma pastora aí famosa, não sei de onde, mulher toda na vaidade, com brinco, com maquiagem, dizendo que na hora do culto teve uma visão, viu uma multidão, todo vestido de branco no céu e um ser resplandecendo. E Jesus disse que já estava vindo. Uma mulher toda na vaidade, uma pastora famosa ela. Ou seja, uma visão maligna, né? De Satanás fazendo essas coisas. E a pessoa na vaidade vai continuar, a vaidade não vai. Lógico. Teve uma visão do céu. Igual a Shalom de Manaus, né? Tendo vindo todo tempo o demônio arrebatando, mostrando as coisas. Que o Lula vai morrer. Então, tanta gente na internet falando, ou seja, desejando que o homem morra e o homem vivo. E gente falando que assim Deus, sei o que, a outra disse que no dia que vai morrer, tanta gente dizer que o Lula vai morrer, ele vai, mas está perto. História. Eu quero saber o dia, a hora. Está mais perto que ele, tem 90, não é 78, né? 78 anos, o negócio está mais perto que eu. Ainda falta 26 anos. Lógico, vai morrer. Profecia da carne da pessoa. A pessoa quer que ele morra e fica dizendo que Deus mandou dizer que ele vai morrer. Ou o diabo mesmo falando para confundir. Ou seja, coisas da carne da pessoa. Já disse a igreja quase todo o Brasil dizendo que o Bolsonaro ia ganhar tempo profecias que viu. Ganhou, não ganhou, irmão. Ou seja, tudo espírito do engano. Profecia da carne da pessoa. Querendo que as coisas aconteçam. Está um engano, a igreja não está brincando. Por isso que Deus está irado com a igreja. Por isso que é Deus permitindo os governos malignos para castigar a igreja mesmo, para a igreja abrir os olhos. Não tem como. Deus não quer fazer isso, mas não tem como a igreja abrir os olhos. Deus pede para a igreja abrir, Deus fala. O pessoal vê até as revelações, mas não aceita de jeito nenhum. Tantos irmãos, faz tempo que estão na Deus é amor está caído, irmão, não sai de lá não. Um sai, mas a maioria estão lá. E eu já postei só sobre isso, sobre a Deus é amor, um bocado de gente. Mas não sai não, irmão, é lá, é fazendo propósito, usando o nome da Deus é amor. Deus é amor está caído, irmão. Demônio lá, cai, saindo por todo canto. E a pessoa não consegue entender de maneira nenhuma. Quer plaquista, tanta coisa. Deus chateado. Deus vai dizer que Deus não avisou, irmão. Você que não quis entender, não quis fazer. Aí dizer que Deus não avisou a Shalom, avisou, porque não quis. Eu fui o último a ser usado para avisar eles. Ela mesmo disse que já tinha sido avisado por um bocado de gente. E depois vai dizer o quê, irmão? Ainda não é de Deus tirar.
trazer o juízo? Lógico, irmão. Já mandou um bocado, já está lá, já é a pessoa nada, é juízo mesmo, tem mal que mandar, vai fazer o quê? Deus vai aparecer lá. E se Deus aparecer lá e falar, ainda não acredita. Acredita. Complicado. Ou seja, o próximo passo mesmo é fogo mesmo, irmão. E o coronavírus aí, né? Dizem, segundo eles, que aqui já estabilizou, né? As contaminação, né? Não é o nome, hein? Já estabilizou a transmissão. E outros estados também, outros estão aumentando, mas nada de morte estabilizou. Pode ser que o Senhor dê uma reviravolta, né? Não sei, mas eu acho que mais que o juiz que falou é coisa pesada, é repentina, é desastre, coisa que não dá tempo correr, nem se preparar. Como a onda, né? Onde veio a onda, Elizabeth viu a terra se partindo, muita coisa. Lá foi mais de 400 mil pessoas, vai ficar na Indonésia, alguns anos atrás. Destruição grande. O que não pode ser aqui também? Pode não? Lógico. O que você acha que é impossível? Incredulidade. Se aconteceu ali, irmão, lá na Indonésia, não vai acontecer aqui por quê? Diferente. Se nunca tivesse acontecido, tudo bem, mas vai acontecer. Não pode acontecer de novo, não. A onda vinha aí, sobre Fortaleza, sobre todo o litoral. Estejam preparados, se vem qualquer outro tipo de coisa, outra doença. Coisa boa não vai vir não, mas é juízo, irmão. Para matar mesmo, para tirar mesmo. E para santificar a igreja. É para isso. É só se guardar, orar para que Deus possa santificar, aperfeiçoar esse povo mais rápido para ir embora, meu. Porque você acha que vai todo mundo ser salvo? Se você tomar cuidado, nem você vai. Tomar em todo mundo. Imagine todo mundo. Seria um amor, mas não é não. É do jeito que a Bíblia diz. Se não tomar cuidado, nós ficamos. Se não vigiar e orar, vai ficar. Tem que vigiar e orar para poder alimentar a alma corretamente. Não, eu estou forte, meu corpo. Não, o corpo é pecaminoso, não tem força nenhuma contra o pecado. Se você for alimentar o pecado com o corpo, você vai perder. Vai perder. Deixa de vir para a igreja algum dia, vai ficar fraco. Porque o Espírito não está sendo alimentado pelo Espírito Santo. O Espírito estando forte, pronto como estava nos apóstolos, ainda dormiram. Jesus disse, o Espírito de vocês estão prontos, mas a carne é fraca. Vocês têm que vigiar para poder dar certo, ok? Tem que estar acordado orando. Se você for orar, a energia que tem no Espírito de vocês vai se acabar. O fogo. Vocês têm que estar todo tempo alimentando o fogo do Espírito Santo através da oração, do jejum, na casa de Deus. Ter uma vida espiritual ativa, obedecer a palavra. Não adianta fazer essas coisas se não obedece. Fazer essas coisas obedecendo a palavra. Ter uma vida espiritual ativa. Que aí o seu espírito vai estar pronto e você vai vigiar. Não vai estar alimentando a sua carne com nada. E o seu espírito está ok, você vai vencer, irmão. Vai vencer. Lógico. Vai vencer. Vencer as adversidades aqui. E vencer para a vida eterna. Para a vida eterna. Tem que estar alimentando. A lâmpada tem que estar acesa. E quando o Senhor vier, os seus anjos vier colher a alma, eles vêm em alta velocidade. Os anjos do arrebatamento.
Haverá uma grande guerra nos céus. Os dragões, o exército de Satanás estará na terra, né? Para impedir o arrebatamento. E foram anjos criados só para isso, para o arrebatamento. Até a Thalia viu. E o anjo disse para ela, né? Naquele dia segure bem forte em mim. Eu vou, ó. E que ele vem, ó. E os outros lutando com os dragões, ó, no ar, para poder passar. Ele vai pegar e já vai passando. É a guerra, irmão. E o Senhor lá só olhando, ó. E os olhos com chama de fogo, ó, alimentando o poder com os anjos. Distribuindo o poder, dando todos os anjos ali. O Senhor está ali, lutando. E os anjos vão vir pegar aquele que estiver aceso. Ele vai ver lá dos altos céus, como Adão Campos viu, as luzinhas acesas. Ele vê na escuridão só as luzes acesas. E vem, ó. Pega, e os anjos da guarda, e os outros anjos lutando, e ele subindo, e a terra. O Miguel e os anjos lutando. Por isso, tem que estar com o espírito em dia, cheio, todo o tempo, através da prática da palavra, jejum e oração, mais jejum e oração. Primeira prática da palavra, jejum e oração, vigiando todo o tempo, sem alimentar o corpo com queimar. Vigiando o corpo. O corpo é pecaminoso. Tem que ter cuidado. O corpo. Tem que dormir bem. Já que você dorme bem, se acidenta no trabalho. Tem que cuidar de tudo direitinho. Vigiar para não ver o que é mal, para não sentir. Para não perder o brilho do Espírito fogo. Se não perde bem dinheiro. Para ganhar é difícil, mas para perder é bem ligeiro. Amém? Vamos ficar de pé e glorificar o Cordeiro de Deus. A Jesus de Nazaré. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Para isso, irmão, tem que estar na igreja, sempre, lógico, tem que trabalhar, cansado bem. Mas o outro dia eu venho já, não pode sair qualquer coisa, né? Deixar, tem que se esforçar, principalmente se tiver mal. Aí tem que viver, irmão. Tanto o bem ou o mal tem que estar na igreja. Amém? Tem que se alimentar. E obedecendo, lógico. Tem gente que vai para a igreja, mas não obedece, não dá valor nenhum. De entender, irmão, essas coisas. A nossa carne não merece confiança. Não, para entender mesmo o popular. Não merece. De maneira nenhuma. Felizmente é assim mesmo. Mas um dia nós estaremos longe dessa carne, né? Um corpo transformado aí. Precisa mais vigiar. Mas quando estiver aqui tem que vigiar. Vigiar. Vigiar durante o dia. Se guardar para o culto. Guardar a voz. Descansar. Uma coisa, vigiar essas coisas direito. Não estar pecando por aí, se isolar, todas essas coisas. E perseverar na oração dele. Amém?